Pessoal, de volta aqui, a gente vai lá para o módulo 22 da nossa frente 1. O assunto ainda são as relações trigonométricas fundamentais. O módulo 22, ele trata só de exercícios, é uma continuação, uma extensão do módulo 21. No vídeo passado, vocês puderam ter contato com a parte teórica, a gente resolveu alguns exercícios. Vamos dar sequência aqui, porque nessa lista, pessoal, a gente vai ter algumas opções um tanto quanto diferentes para a gente poder resolver algumas situações. Eu posso mostrar para vocês aqui a resolução proposta na apostila, né, que normalmente as pessoas fazem, e aí eu coloquei aqui uma segunda opção para vocês. Vou explicar as duas para vocês verem aí qual que compensa mais. Sendo o x um ângulo agudo, né, tá falando que o x tem uma medida, é um ângulo de medida menor que 90. Igual eu falei no vídeo anterior, essa informação para nós vai fazer bem mais sentido a partir do módulo 24, tá? O seno do ângulo x é 1/3 e eu quero saber qual que é a tangente. Bom, se você tem o seno, é possível encontrar o cosseno. Aliás, é possível encontrar qualquer outra razão trigonométrica fundamental que a gente já estudou. Qual que é a proposta? Lembrar que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, e que se você isolar o cosseno ao quadrado passando o seno ao quadrado subtraindo, o cosseno ao quadrado vai ficar 1 menos seno ao quadrado. E aí o seno, valendo 1/3, se você elevar ao quadrado, dá 1/9. E aí o que acontece? O cosseno ao quadrado de x vai ser 1 menos 1/9, que se você fizer o mínimo múltiplo comum, vai dar 8/9. Ou seja, cosseno ao quadrado vale 8/9. Se você jogar esse quadrado para o outro lado como raiz de 9 é exato, né? Aí dá 3 embaixo. Raiz de 8, se você fatorar, dá 2 raiz de 2. Esse é o valor do cosseno. E aí, lembrando que tangente é seno sobre cosseno, o que você tem? Olha só. Seno 1 sobre 3, cosseno 2 raiz de 2 sobre 3. Quer dizer, todo o esforço que a gente fez aqui foi para descobrir o valor do cosseno, lembrando que tangente é seno sobre cosseno. Eu já tinha o seno, né? E repito, toda vez que você tem o seno, você consegue descobrir o cosseno. De imediato, usando a relação fundamental e vice-versa. Aí, se você simplificar esse 3 aqui com esse, o valor da tangente está dando 1 sobre 2 raiz de 2. A questão é você multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo para racionalizar, para dar raiz de 2 sobre 4. É a nossa resposta. Agora, dá uma olhada nessa outra proposta que eu vou dar para vocês de resolução desse exercício, porque nós vamos usar essa outra proposta, inclusive no número 2, para poder facilitar a situação. Lembrando que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, eu posso pensar que o ângulo, como ele é agudo, ele faz parte de um triângulo retângulo, em que o cateto oposto é 1 e a hipotenusa é 3, portanto, por isso o seno dele pode ser 1 sobre 3, oposto sobre hipotenusa. Sabendo que um cateto é 1 e a hipotenusa é 3, você pode fazer o teorema de Pitágoras e descobrir que o outro cateto que está faltando aqui é raiz de 8. Aí dá 2 raiz de 2. A hora que você tem os dois catetos e a hipotenusa, nossa, aí pode perguntar qualquer coisa. Por exemplo, no triângulo retângulo que eu desenhei, tangente é cateto oposto sobre o adjacente. Aí dá 1 sobre 2 raiz de 2. Você já pula toda essa resolução, você vem para cá direto. E aí você racionaliza, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2. 1 multiplicado por raiz de 2 dá raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Multiplicado por esse 2 de fora aqui dá 4. A resposta é a mesma, olha só. Então, lembrando que seno é oposto sobre a hipotenusa, você pode desenhar o triângulo por teorema de Pitágoras, ou até mesmo, vai aparecer no exercício número 2 aí daqui a pouco, o triângulo notável 3, 4, 5, e aí você vai ter os 3 elementos do triângulo para poder trabalhar. Galera, olha só, o número 2 ele é comprido assim porque ele pede cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante, a partir do seno do ângulo valendo 3/5. Qual que é a primeira situação? Igual no exercício anterior. Se você tem o seno, sabendo que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, e você pode isolar o cosseno, você vai encontrar esse valor de cosseno porque você sabe o seno. Olha só. Seno vale 3/5. E o cosseno aqui isolado, ele é 1 menos seno ao quadrado. Se elevar o seno ao quadrado, fica 9 sobre 25. Fazendo o mínimo múltiplo comum, vai dar 16 sobre 25. Se você fizer a raiz quadrada disso, dá 4/5. Então, eu vou circular aqui
Porque olha só, sabendo o valor do seno, usando a relação fundamental, isolando, fazendo o mínimo, eu acho o cosseno. A partir daí, galera, já fiz a primeira parte que o exercício queria. Tangente é seno sobre cosseno. Eu tenho seno, eu tenho cosseno. Seno sobre cosseno, corto 5 aqui, 3/4. Cotangente é o contrário da tangente. Você pega isso aqui e inverte, ó, 4/3. Secante é o inverso do cosseno. Você pega esse inverso aqui, esse cosseno aqui e inverte, ó, 5/4. Cossecante é o inverso do seno. Você pega o seno e inverte, ó. Era 3/5, 5/3. Aliás, se eu tenho seno e pergunto para você a cossecante, eu nem precisava de todo o resto, né? Eu já podia fazer a cossecante direto. Mas tem uma outra maneira de fazer, quer ver? Se eu transformar essa situação num triângulo, o ângulo X, um dos ângulos internos do triângulo, porque ele é agudo, pode ser, né? Ele é menor que 90. Se o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, eu posso pensar que o cateto oposto é 3 e que a hipotenusa é 5. Lembrando do teorema de Pitágoras, você vai fazer assim, o quadrado desse dá 25, o quadrado desse dá 9, 25 menos 9 dá 16, a raiz quadrada de 16 é 4. Aí você descobre esse cateto aqui, ó, no teorema de Pitágoras. Ou então você lembra do triângulo notável 3, 4, 5. Aí você vai ter os 3 elementos do triângulo retângulo. Se você precisar do cosseno, igual precisou aqui, ó, cosseno do x é o cateto adjacente 4 sobre hipotenusa, 4/5. A tangente é o cateto oposto, 3 sobre a adjacente 4, ó, 3/4. Daqui para frente, era só inverter. A cotangente você inverte a tangente, a secante você inverte o cosseno e a cossecante você inverte o seno. Beleza? Número 3, com basicamente o mesmo raciocínio, a gente vai ter uma pegada diferente ali, porque o valor que ele deu aqui, ó, tangente, a gente não tem tangente aqui, né, na nossa expressão. Se ele deu o valor da tangente é para a gente usar, né? Mas vamos lá, a expressão é seno ao cubo mais cosseno ao cubo sobre seno ao cubo menos cosseno ao cubo. A expressão é essa. Aqui nessa expressão original do exercício, gente, não tem tangente. E tangente, vamos lembrar, é seno sobre cosseno. Então esse seno que está aqui, ó, se eu dividir ele por cosseno, mas aí tem que ser ao cubo, porque está seno ao cubo, tem que dividir por cosseno ao cubo para eu conseguir aparecer com a tangente. Mas eu não posso dividir um termo só da expressão, tem que dividir todos. Olha só como é que a resolução fica. 1, 2, 3, 4 termos, todos eles, seno ao cubo, cosseno ao cubo, seno ao cubo e cosseno ao cubo, todos eles dividido por cosseno ao cubo. Aí, ó, seno sobre cosseno é tangente. Se os dois estiverem ao cubo, é tangente ao cubo. Cosseno ao cubo sobre cosseno ao cubo dá 1. Seno sobre cosseno, de novo, é tangente. E se os dois estiverem ao cubo, é tangente ao cubo. Cosseno sobre cosseno é 1. Então, na verdade, ficou tangente de x ao cubo mais 1 e tangente ao cubo de x menos 1 na hora de resolver essa expressão. Como a tangente de x vale raiz cúbica de 3, se eu substituir o raiz cúbica de 3 aqui na tangente, esse cubo aqui vai cortar com a raiz cúbica e vai dar 3. 3 mais 1 no numerador, 3 menos 1 no denominador. 4 sobre 2 dá 2. A resposta é a letra C. Finalizando aqui com o número 4, para determinar a altura de uma montanha, um topógrafo colocou-se com seu teodolito a 300 metros da montanha. O sujeito é o topógrafo que vai fazer a medição, o teodolito é o aparelho que ele vai usar, e o teodolito vai usar essa triangulação, vai ser um triângulo retângulo, onde o ângulo de visão é 60 graus, a altura do teodolito é 1,60 e a altura da nossa montanha, né, ou parte dela, vai ser o cateto oposto ao de 60 graus, enquanto a distância do aparelho até a base da montanha é o cateto adjacente. Sabendo-se que o teodolito tem a altura de 1,60, o topógrafo pode determinar a altura da montanha, adotando raiz de 3 igual a 1,7. Qual que vai ser a altura? Vamos lá, ó. Dá só uma olhada nesse triângulo, que eu tenho o ângulo, eu tenho o cateto adjacente do ângulo, né, que está junto com ele, vale 300, e eu quero o cateto oposto. Cateto oposto e cateto adjacente é tangente. Tangente de 60 graus é o cateto oposto AB, dividido pelo cateto adjacente OA. Tangente de 60, galera, é raiz de 3. Isso aí tem que saber do ângulo notável lá, né, dos arcos notáveis, que a gente viu lá no módulo 20, no módulo 18, né, no módulo 19.
Fizemos bastante exercício, até no módulo 20 a gente viu isso também, né? Só exercício. Mas multiplicando cruzado, ó, o AB, que é parte da altura da nossa montanha, é 300 raiz de 3. Como a raiz de 3 está pedindo para aproximar de 1,7, esse pedaço ó, de A até B é 510. Agora toma cuidado, olha só, tem 510 para marcar e a resposta não é essa. Porque você tem que considerar que 510 é do A até o B, não do chão até o B. A altura da montanha é do chão até o B. Então, do A até o B valendo 510 mais esse 1,6 aqui. Então, vai dar 511,6. A nossa resposta é a letra C. E aí, a gente finaliza mais uma. Completa aí. Espero que tenham entendido. Valeu, até mais.